Não tenha medo do inferno. Você já parou para pensar por que tantos homens hoje se sentem fracos, confusos e sem direção, mesmo tendo tudo mais fácil do que qualquer geração antes deles? Nunca tivemos tanto conforto. Nunca tivemos tanta dopamina barata. E, ainda assim, os níveis de ansiedade, vícios e vazio existencial entre homens jovens só aumentam. Estudos mostram que mais de 60% dos homens entre 18 e 30 anos sentem que não estão vivendo à altura do próprio potencial. E o problema não é falta de capacidade. É falta de controle. É falta de identidade. Hoje, eu não quero te motivar. Eu quero te acordar. Porque a verdade é simples, dura e libertadora. O inferno não destrói homens fortes, ele se alimenta dos que fogem. Mas antes de começar de verdade, eu preciso explicar uma coisa. Quem é o Dom Slayer e por que ele é temido até no inferno? Porque Dom Slayer não é só um personagem de jogo. Ele é um símbolo extremo de autocontrole, presença e identidade inabalável. E quando você entende isso, você percebe que esse vídeo não é sobre um jogo. É sobre o tipo de homem que você está se tornando. Antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais homens que precisam ouvir isso, mesmo que ainda não saibam. Agora, presta atenção. Mas antes de iniciarmos, eu preciso deixar algo muito claro. Vou te explicar quem é o Dom Slayer, e por que até o inferno teme. O Dom Slayer não é um herói comum. Ele não faz discursos. Ele não explica seus sentimentos. Ele não pede permissão. Na lore de Duon, o inferno não o vê como um simples inimigo. Ele o vê como um evento inevitável. Demônios não se preparam para enfrentá-lo. Eles rezam para que ele não venha. Registros do próprio inferno descrevem o Dom Slayer como uma entidade de ódio puro, foco absoluto e violência direcionada. Não é caos descontrolado. É violência com propósito. E aqui está o detalhe mais importante, o que muda tudo. O Dom Slayer não luta porque odeia o inferno. Ele luta porque ele sabe exatamente quem ele é. Ele não entra em batalha esperando se sentir confiante. Ele entra porque a missão exige. Isso é o que o torna temido. Não é força bruta. É identidade inabalável. Enquanto outros personagens precisam de redenção, validação ou aplauso, o Dom Slayer só carrega uma pergunta interna. O que precisa ser feito? E ele faz. Na psicologia, isso tem um nome muito claro: autoimagem consolidada. Homens que sabem quem são não ficam presos em conflitos internos eternos. Eles não debatem com medo. Eles agem apesar dele. O inferno teme o Dom Slayer porque ele não reage emocionalmente ao ambiente. Ele não se perde. Ele impõe presença. Agora, compara isso com o homem moderno. O homem moderno negocia com o desconforto. Ele foge da dor. Ele se distrai quando algo começa a exigir esforço. Ele espera estar motivado para agir. O Dom Slayer não precisa de motivação. Ele é movido por dever. E aqui está a parte que dói, mas liberta. O inferno que você enfrenta hoje, vícios, pornografia, procrastinação, insegurança, impulsividade, não te respeita porque você ainda foge dele. Na lore, os demônios aprendem que atacar o Dom Slayer é suicídio. Na vida real, seus hábitos ruins continuam voltando porque você recua toda vez que eles pressionam. O Dom Slayer não tenta controlar emoções. Ele cria uma estrutura de ação tão sólida que emoção se torna irrelevante. E essa é uma mensagem brutalmente atual. Homens não se perdem por falta de potencial. Eles se perdem por falta de identidade. Enquanto você não decide quem você é, qualquer prazer fácil, qualquer medo, qualquer desconforto vira seu mestre. O Dom Slayer decidiu. Por isso o inferno se curva. Porque fugir da dor te deixa fraco, e enfrentá-la te transforma. Existe uma mentira moderna que destruiu mais homens do que qualquer inimigo externo. A ideia de que você precisa se sentir bem para agir. O cérebro humano não foi feito para conforto constante. Ele foi moldado pela dificuldade. Do ponto de vista científico, toda vez que você foge da dor e escolhe o prazer imediato, seu cérebro libera dopamina sem esforço. Isso parece inofensivo. Mas, com o tempo, ele reduz sua tolerância ao desconforto. Resultado:
Você se torna menos resiliente, menos focado, menos confiante. É por isso que pequenas tarefas hoje parecem gigantes. É por isso que qualquer frustração vira motivo para desistir. É por isso que tantos homens se sentem cansados sem ter feito nada. Fugir da dor não te protege. Ela te enfraquece. Agora, olha o contraste. O Dom Slayer vive em dor constante, pressão constante, risco constante. E isso não o quebra, isso o afia. Na neurociência, existe um princípio claro. O cérebro se adapta àquilo que você o expõe repetidamente. Se você se expõe ao conforto, ele aprende fragilidade. Se você se expõe ao desconforto controlado, ele constrói força. Dor não é o problema. Evitar a dor é. Quando você enfrenta o que é difícil, treinar mesmo sem vontade, estudar quando está cansado, dizer não ao impulso, algo muda silenciosamente dentro de você. Você começa a confiar em si mesmo. E confiança não vem de pensamentos positivos. Ela vem de provas repetidas de que você não foge. O homem moderno tenta eliminar a dor da vida. O homem forte aprende a usá-la como ferramenta. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de dizer. Não existe autoaperfeiçoamento sem sofrimento voluntário. Disciplina dói. Autocontrole dói. Silenciar impulsos dói. Mas a dor de se manter fraco dói muito mais, e por muito mais tempo. O Dom Slayer não evita a dor. Ele a atravessa. E toda vez que você faz o mesmo, mesmo em pequena escala, você deixa de ser presa. E começa a se tornar ameaça. Dom Slayer não pede motivação, ele age, disciplina acima da emoção. A maioria dos homens hoje vive refém de uma pergunta perigosa. Eu estou com vontade? Essa pergunta parece inocente, mas ela destrói consistência, caráter e identidade. Motivação é instável. Ela depende de humor, sono, elogio, resultado rápido. Disciplina não. O Dom Slayer não acorda perguntando como se sente. Ele age porque a missão existe. E isso não é ficção. É exatamente assim que o cérebro aprende a obedecer. Na ciência do comportamento, ações repetidas moldam identidade. Você não age porque se sente confiante. Você se sente confiante porque age mesmo sem vontade. Homens fracos esperam o estado emocional certo. Homens fortes criam regras internas que independem do estado emocional. E aqui entra um erro comum. Achar que disciplina é rigidez extrema. Não é. Disciplina é decisão antecipada. É tirar da emoção o poder de escolher. Exemplo prático. Você não decide se vai treinar. Está decidido. Você não debate se vai estudar. Está no plano. Você não negocia com vício. Ele não entra. Isso reduz desgaste mental. Isso constrói autoridade interna. O homem moderno está exausto não porque faz demais, mas porque decide demais. Toda negociação interna te enfraquece um pouco. O Dom Slayer não negocia. Ele executa. E aqui vai uma verdade dura. Quanto mais você conversa com seus impulsos, mais poder você dá a eles. Disciplina é o momento em que você para de ouvir e começa a acomodar. E toda vez que você age apesar da emoção, você manda um sinal claro ao cérebro. Eu estou no controle. É assim que se constrói respeito próprio. Não com frases motivacionais, mas com ações repetidas quando ninguém está vendo. Os erros que te mantêm como presa, e não como predador. Existe um padrão claro em homens que se sentem travados, frustrados e sem força interna. Não é falta de inteligência. Não é falta de oportunidade. É repetição de erros silenciosos. O primeiro erro é a vitimização disfarçada de consciência. Frases como a vida é difícil, o sistema é injusto, ninguém me ajuda até podem ser verdadeiras. Mas quando viram identidade, te paralisam. Predadores não gastam energia explicando por que algo é difícil. Eles se adaptam. O segundo erro é o consumo excessivo de prazer fácil. Pornografia, redes sociais, comida lixo, estímulo constante. Isso não é descanso. É anestesia. Quanto mais prazer sem esforço, menos força para agir. Seu cérebro aprende que não precisa lutar por nada. O terceiro erro é a fuga sistemática do desconforto.
Você evita conversas difíceis. Evita responsabilidade. Evita começar algo onde pode falhar. E toda vez que você evita, reforça uma identidade fraca. Outro erro comum é a comparação constante. Você mede sua vida pelo recorte editado de outra pessoa. Isso gera inveja, pressa e desânimo. O Dom Slayer não se compara. Ele cumpre a missão. E talvez o erro mais perigoso de todos. Achar que amanhã você vai ter mais força do que hoje. Força não surge do nada. Ela é construída no atrito diário. Cada erro desses te mantém previsível. E o inferno se alimenta de homens previsíveis. Mas aqui está a parte importante. Errar não te define. Permanecer no erro, sim. No momento em que você identifica esses padrões e corta um por um, algo muda. Você deixa de ser alvo fácil. Você começa a ser respeitado, inclusive por si mesmo. Faça o inferno ter medo de você. O código do homem indomável. Chegamos ao ponto final. E aqui não é sobre motivação. É sobre decisão. O Dom Slayer não se tornou temido porque nasceu forte. Ele se tornou temido porque nunca recuou daquilo que precisava ser feito. E o código do homem indomável é simples, não fácil, mas simples. Primeiro, controle o corpo. Treine mesmo sem vontade. Durma direito. Coma como alguém que se respeita. O corpo é a base da mente. Sem controle físico, não existe controle mental. Segundo, controle os impulsos. Prazer fácil cobra juros altos. Se algo te domina, ele não te respeita. Corte ou limite drasticamente aquilo que te enfraquece. Terceiro, crie regras, não negociações. Você não discute com hábitos ruins. Você decide antes. Regras eliminam fadiga mental e constroem autoridade interna. Quarto, aceite o desconforto como parte do caminho. Desconforto não é sinal de erro. É sinal de crescimento. Quanto mais você foge, mais fraco fica. Quanto mais encara, mais perigoso se torna. Quinto, construa identidade, não resultados rápidos. Resultados vêm e vão. Identidade fica. Pergunte-se todos os dias: que tipo de homem agiria assim? Esse é o verdadeiro inferno para seus vícios, medos e inseguranças. Um homem previsível para o dever. E imprevisível para a fraqueza. Você não precisa destruir o mundo. Você precisa parar de fugir de si mesmo. O inferno não respeita discursos. Ele respeita postura. E no momento em que você decide agir apesar do medo, desistir apesar do cansaço não ser uma opção, e manter disciplina mesmo sem aplauso, algo muda. O inferno para de te perseguir e começa a recuar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo qual hábito você vai cortar hoje. E me diz também de onde você está assistindo. Lembre disso. Não tenha medo do inferno. Faça o inferno ter medo de você.